Graça e paz em Jesus, gente. O Senhor abençoe a todos. Estamos aqui na nossa segunda aula, amém? De Teologia Sistemática 3, que é abordando a Cristologia e a Teontologia, amém? Esse nossos vídeos é o vídeo de primeira parte, né? De nossa aula aqui. Bem, vamos lá. Na aula passada, nós tivemos algumas abordagens. Hoje eu botei aqui no quadro aqui, a Cristologia, os ofícios de Cristo, amém? Porque Jesus, ele, você enxergando teologicamente, biblicamente, ele tem 3 ministérios ou 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Aí eu botei aqui no quadro aqui, eu também tenho aqui a tela do computador aqui me auxiliando um pouquinho do que eu botei, para não ficar olhando toda hora para trás, né? Já fiz uma filmagem rápida aí. Quem é aluno vai estar recebendo também as fotografias, mas agora também eu estou botando um pedacinho da filmagem do quadro para auxiliar, né? Nos ofícios de Cristo, ele como profeta é um ministério no passado, ou seja, quando que Jesus exerceu o ministério de profeta? Nada a ver com o profeta do Antigo Testamento. Vamos relacionar a questão. O profeta era quem recebia de Deus e entregava para os homens. O sacerdote é intercessor, é aquele que recebe dos homens para entregar para Deus. Então, no ministério terreno de Jesus, ele exerceu o ofício de profeta. Ele trouxe as palavras, ele trouxe a profecia, ele trouxe a mensagem, ele trouxe as boas novas, o evangelho, o seu ensinamento, a sua missão. Então Jesus exerceu no seu ministério terreno, né? Eu botei algumas observações aqui no quadro aqui. O seguinte, letra A. Como profeta, Jesus pregou a salvação. Jesus pregou a salvação. A salvação que Jesus pregou foi em forma de o reino de Deus. O reino de Deus, ele usou várias parábolas, é comparado a isso. Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, Pedro não quis, já citei isso aí em aulas anteriores, e Jesus falou: Pedro, se você não deixa eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo no meu reino. Aí Pedro: Senhor, então não lava só a cabeça, não. Não lava só os meus pés, não. Lava a cabeça, lava as mãos. Aí Jesus olhou e falou: não, Pedro, somente os pés já está certo, está bom. Entendeu? Aí, como profeta, Jesus anunciou o reino. Também que acabamos de falar, está tudo interligado. Como profeta, Jesus predisse o futuro. Jesus falou sobre o futuro, irmãos. Como profeta, ele predisse o futuro. Ele falou sobre o futuro. Falou de questões do que iria acontecer posteriormente. Ele falou de uma escatologia, vamos falar assim, histórica para os judeus, entendeu? Ele falou sobre preparar lugar. Ele falou que iria voltar para os seus, para levar os seus.
Ele falou que iria fazer moradas, né? Então, ou seja, ele falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito. Né? Bem, aí nós escrevemos aí sacerdote. E eu botei o seguinte, sacerdote, ministério no presente, ministério no tempo presente. Como é que funciona isso, pastor? Vamos lá. O sacerdote, eu já ensinei, ele intercede. Então, o que Jesus faz hoje por nós, ele intercede pelas nossas vidas. Ele trabalha em prol de nossas vidas. Um dia ele chegou como profeta. Hoje ele está no sacerdócio eterno, conforme diz o autor de Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Você que lê Bíblia aí, você entende o que eu estou falando. Vai lá ler a palavra mais, para se atualizar. E o Senhor está na intercessão, entendeu? Ao Pai, ao nosso favor. E eu botei aí o seguinte, no Calvário, Cristo, o sacerdote, está aqui no quadro, ofereceu-se a si mesmo em sacrifício para assegurar o perdão do homem e sua aceitação diante de Deus. Vocês sabem que o sacerdote, no Antigo Testamento, ele fazia sacrifícios a Deus em prol do povo. Jesus, não somente como sacerdote, mas tomando o lugar da própria vítima da expiação, expiação com EX, significa limpar, entendeu? Da expiação, a vítima da expiação tomou esse lugar, ele sacrificou-se por nós, ali na cruz do Calvário. A cruz era para mim, a cruz era para você. Mas o Senhor, ele tomou o nosso lugar, ao que nós chamamos de morte. Essa morte de limpeza é a morte expiatória, ok? E uma morte de substituição, morte vicária. É a morte de substituição. Então, é uma excelência. E Jesus, ele é o nosso sacerdote, né? Se alguém levantar alguma questão, eu quero acusar o Charles, eu quero acusar o irmão, a irmã, o Senhor, ele tomou o meu lugar e o teu lugar. Amém? Vamos lá! O outro ponto que eu botei aí, do ofício de Jesus, rei, e eu escrevi o seguinte, ministério no futuro. Embora Jesus, como sacerdote hoje, né, e nós já podemos apontar ele é rei, com certeza. Só que no futuro, ele vai exercer de maneira integral, completo, né, maneira completa, esse ministério, esse ofício como rei. Amém? Aí eu botei na letra A aí. Jesus entrou em Jerusalém, foi aclamado como rei. Tem duas passagens bíblicas aí. Mateus 21:5 e Marcos 11:9 ao 10. Jesus está a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele é aclamado, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí no Evangelho de Marcos fala, né? Bendito ali é o reinado, é o reino de Davi. É o reino de Deus.
Então Jesus como rei, sendo aclamado como rei pelo povo. Letra B. Os seus discípulos o aclamaram como rei. Eu botei uma passagem bíblica aqui, João 1,49. Nessa passagem bíblica, é a passagem que Natanael, o irmão de Filipe, Natanael, também chamado de Bartolomeu, ele vira e fala: Tu és o Cristo, tu és o rei de Israel. Então, sendo aclamado como rei na passagem bíblica. Amém? A letra C, eu escrevi aqui no quadro aqui o seguinte: o próprio Jesus se declarou rei. João 18:37. Essa passagem, ele está junto com Pilatos. Pilatos olha para Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus olha para Pilatos e fala: Tu o disseste, e eu para isso nasci. Eu estou aqui é para isso mesmo. Estão entendendo, irmãos? Então, é interessante, é importante para nós. Tem uma passagem bíblica que eu não botei aqui no quadro, é o Salmo 2, versículo 6 a 8. Eu vou estar lendo aqui para vocês aqui, que diz o seguinte: Eu, porém, Salmo 2, versículo 6 a 8. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Tem versão que fala: eu estabeleci o meu rei. Aqui, eu ungi o meu rei, na versão que eu estou vendo aqui, que é Almeida Corrigido e Fiel. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Versículo 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Maravilha. Pede-me, e eu te darei os gentios, ou as nações, por herança, e os fins da terra por tua possessão. Olha que maravilha. Ó, que coisa maravilhosa essa parte aqui, falando sobre Jesus como rei. Eu quero fazer um fechamento aqui, que é o seguinte. Eu botei aqui: após a ressurreição, é a letra D. Após a ressurreição, Deus lhe confiou um reinado eterno. Filipenses 2:9. Depois você dá uma olhadinha aí na tua Bíblia. E letra E: após ter consumado o seu trabalho na terra, recebeu todo o poder. Mateus 28:18. Amém? Nós vamos dar uma pausa por aqui. Temos muito conteúdo pela frente aí. Temos a obra de Cristo. Eu vou estar pondo aqui mais conteúdo aqui no quadro aqui para nós. O Senhor abençoe a todos. Graça e paz em Jesus. Amém.